Cumprimento a Deus com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Motivo de bastante alegria estar mais um dia na presença do Senhor para glorificar e exaltar o nome santo de Jesus. Vamos já aproveitar que os irmãos estão sobre os pés. Vamos estar entrando no tema aleluia da campanha, que é Atos capítulo de número 9. Atos capítulo de número 9. Eu vou ler do 1 ao 9. Para os irmãos acompanhem. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. Amém? A igreja pode se sentar? Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Quero agradecer, aleluia, primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui, aleluia, mais um dia na presença dEle, glorificando e exaltando o nome santo de Jesus. E o pastor, né, que me fez o convite, que aleluia, me deu essa oportunidade para estar aqui nesta noite, para ministrar a palavra do Senhor. Peço que os irmãos tenham paciência comigo. Não sou pregador, sou obreiro da casa do Senhor, né, mas o Senhor, aleluia, tem nos dado graça, tem, aleluia, nos dado força para estar na presença dEle. Amém? Aleluia. De mim eu não tenho nada para oferecer para os irmãos. Se os irmãos ficarem olhando para mim, não vai sair de nada daqui. Entendeu? Então, fique em espírito, aleluia, para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Aleluia. O tema é a conversão de Saulo no caminho de Damasco, né? A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Então, o Senhor nesta noite, Ele quer tratar, aleluia, com nossa conversão, aleluia, colocando para nós o exemplo da conversão de Paulo. Ele quer tratar comigo e com você nesta noite, aleluia, a respeito da nossa conversão. Estamos em um culto, aleluia, culto aleluia, denominado de libertação, aleluia. A nossa conversão é dada através da libertação. À medida em que nós vamos nos libertando, aleluia, de tudo que veio de lá de fora, aleluia, nós vamos nos convertendo. Paulo, ele foi instantâneo a conversão de Paulo. A palavra do Senhor nos diz. Tem muitos crentes, aleluia, que passam 10, 15, 20, 30 anos e não se converte. Porque não dá vazão, aleluia, ao Espírito Santo, não está aqui num culto como esse. Deveria estar num culto como esse, aleluia, para receber de Deus a libertação, mas não está perdendo, está patinando, aleluia. Mas o Senhor, Ele quer tratar comigo e com você. Ele preparou esse dia, aleluia, essa noite para você estar aqui nesta noite para ouvir esta palavra. Bendito e agradecido seja o nome santo do Senhor. Aleluia a Deus. A palavra do Senhor diz que Saulo, aleluia, eu quero falar um pouquinho da biografia de Paulo. Paulo cresceu, aleluia, em meio ensinamentos dos fariseus, aleluia, nos ensinamentos, aleluia, de Moisés, os mandamentos, as leis. E ali ele cresceu, aleluia, trabalhando com tendas. Ele tinha o ofício de fazer tendas, né? Toda criança ali aprendia com seu pai o que deveria fazer, né? Jesus cresceu como carpinteiro, ajudando teu pai. E Paulo, ele cresceu fazendo tendas. Naquela época, aleluia,
o exército romano que comandava, aleluia, o mundo em si. O exército romano que, aleluia, ditava as regras. O exército romano, aleluia, que comandava tudo. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Ali Paulo, aleluia, ele cresceu estudioso, estudando, aleluia, a palavra do Senhor, estudando as leis e colocando em prática aquilo que ele aprendia. Será que nós temos, aleluia, aprendido da parte do Senhor e colocado em prática aquilo que nós aprendemos a cada dia? Será que, aleluia, que nós nos preocupamos em colocar em prática aquilo que nós aprendemos cada dia aqui em cada culto? Louvado e agradecido seja o nome santo. É fácil a gente escutar, é fácil a gente falar, é fácil a gente, aleluia, anunciar, mas e viver? A palavra do Senhor diz que Paulo, ele vivia à risca ali os mandamentos. Paulo, ele foi ensinado ali debaixo da lei, cada palavra, cada vírgula, ali ele levava à risca. Bendito seja o nome santo do Senhor. Assim ele cresceu. Aleluia. Num certo período, ele ouviu dizer que havia uma seita, que Jesus já tinha vindo, que Jesus tinha morrido e que Jesus tinha ressuscitado. Eles não acreditavam, aleluia, no que havia acontecido. Aquilo para eles era uma seita. Aquilo para eles, aleluia, era fora da lei, ali era fora de cogitação. Então ele, acreditando que aquilo, aleluia, fosse uma mentira, que fosse uma seita, que não fosse verdade, que era, aleluia, era uma afronta contra tudo aquilo que ele tinha aprendido. Aí ele começou a matar os crentes, começou a perseguir os crentes. Aleluia. Ele tinha, aleluia, autoridade naquela época. Ele era, aleluia, acredito eu que ele estava sendo preparado para ser um rabino naquela época, né? Devido ao conhecimento, devido à instrução dele, aos pés de Gamaliel, ele estava sendo ensinado a ser uma autoridade naquela época. Ali, Saulo, aleluia, ele, tudo com permissão do Senhor, né? Tudo com permissão do Senhor. Acredito que cada vez que ele matava um cristão, cada vez que ele perseguia um cristão, prendia um cristão, aleluia, ele se impressionava ao ver aqueles cristãos não negando o nome de Jesus, sendo morto, massacrado, mas não negavam o nome de Jesus. Aleluia. Tenho para mim que esse era o orgulhão. O Espírito Santo ali, cutucava ele. Eu acho que ele ficava admirado porque via os crentes morrer pelo amor de Jesus Cristo. Acredito que o Espírito Santo já estava trabalhando na mente dele naquele momento. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Ali a palavra do Senhor vai nos dizer que ele ainda respirando ameaça contra o povo, ele já tinha feito barbaridades ali em Jerusalém. Ali ele não podia entrar na cidade de Damasco sem uma autorização, sem uma carta, sem alguma coisa que lhe desse autoridade para continuar fazendo o que ele vinha fazendo. Ali ele entra no sinédrio e pede para o chefe, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. O chefe da sinagoga pede autorização, uma carta, e o chefe dá a ele. Ele pega aquela carta e vai em direção à cidade de Damasco, para qualquer crente que ele encontrasse no meio do caminho, ele mataria, prendia. Jerusalém até Damasco era cerca de 220 quilômetros. Acredito eu que o pensamento dele, ele iria no teu pensamento ali, já bolando planos. Vou pegar e vou arrastar até Jerusalém e levar perante o sinédrio para que eles sejam presos. Se aguentar até lá, tudo bem. Se não aguentar, a gente deixa no meio do caminho e volta para buscar mais. Este era o plano dele. Mas ele não sabia, aleluia, o plano que Deus tinha para a vida dele. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Muitas das vezes, aleluia, nós temos um plano.
Mas, aleluia, o Senhor tem outro. Temos, aleluia, que consultar o Senhor. Temos, aleluia, que indagar ao Senhor se o Senhor está nos nossos planos. Bendito seja o nome santo do Cordeiro. Ali Paulo, ele vai a caminho de Damasco, onde entra, aleluia, a palavra do Senhor, e que começa o início da conversão de Paulo. Ele é a caminho de Damasco. De repente aparece uma luz, um clarão mais forte do que o sol, e ele cai. E o Senhor fala no ouvido dele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia. Ele perseguiu o povo do Senhor, e o Senhor, aleluia, ele toma as dores. Aleluia. Aquele que te persegue, aleluia, sabe que o Senhor, aleluia, ele é com você. Ele toma as suas dores. Ele ali, o Senhor, aleluia, ele indagou a Saulo, porque Saulo e Paulo são as mesmas pessoas. Jesus não mudou o nome de Paulo. Paulo tinha duas cidadanias. A cidadania hebraica de Paulo, aleluia, o nome dele era Saulo, mas no grego o nome dele era Paulo. Deus transformou, aleluia, a personalidade, o caráter, aleluia, mas o nome não. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ali a palavra do Senhor vem nos dizer que naquele mesmo momento, aleluia, Saulo ele cai por terra. A Bíblia não diz que ele não estava no cavalo. A gente imagina, né? A Bíblia ela lá abre o leque para que nós venhamos, né, imaginar, conjecturar o que aconteceu. Mas a palavra do Senhor diz que ele cai no chão, né? Ali devido àquele clarão, e o Senhor, aleluia, falando com ele, a carne, aleluia, não suporta a presença do Senhor. Foi tão forte, tão grande naquele momento, que ele não suportou. E os que estavam ao redor dele, ele também ouviu. Os que estavam ao redor ouviu Jesus falar com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele questiona: Senhor, quem és tu? Quem és tu, Senhor? Ali naquele momento ele reconhece que quem está falando com ele é o Senhor. É alguém maior do que ele. Porque ele foi cheio de autoridade. Foi cheio, aleluia, de vontade, achando que estava fazendo a coisa certa. Mas, aleluia, ali, quando ele fala: quem é, Senhor? Ele reconhece que, aleluia, quem estava falando com ele era maior do que ele. Era superior a ele. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aí o Senhor diz para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Era perdido ele bater de frente com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ali ele trêmulo disse: agora, Senhor, o que queres que eu faça? Naquele momento, aleluia, ele reconhece que ali não era mais ele fazer. Ele reconhece, aleluia, que a partir daquele momento ele tinha um Senhor da vida dele. Naquele momento, todos os passos que ele iria dar, aleluia, não dependia dele, dependia do Senhor. O nosso não é diferente. Nossos passos, aleluia, tem que depender do Senhor. Tem que ser direcionado pelo Senhor. Tudo deve ser questionado pelo seu Senhor. Aleluia. Ali o Senhor diz: olha, entra na cidade e lá eu te falarei o que deves fazer. E os homens pegaram ele pela mão e levou ele até a cidade de Damasco. Neste mesmo instante o Senhor fala a Ananias, aleluia, um crente que tinha se convertido, aleluia, que estava ali naquela cidade, cheio do Espírito Santo. E o Senhor fala com ele: Ananias, vá à rua chamada direita, em Damasco. Lá tem um homem chamado Saulo. Você vai orar por ele, ele está cego. Você vai orar por ele, ele vai ser curado. E impõe a mão sobre ele, e ele será batizado com o Espírito Santo. Bendito seja o nome santo do Senhor.
E neste mesmo momento, o Senhor estava dando a mesma visão a Saulo, recém-convertido. Mas o Senhor, aleluia, ali já estava dando uma visão. Olha, Saulo, Ananias vai vir orar por ti e você vai sarar. Daí, Ananias, ele, mesmo crente, conhecendo a voz do Senhor, reconhecendo a voz de Deus, tendo certeza de que Deus estava falando com ele em visão, começou a indagar ao Senhor. Mas Senhor, Saulo, olha, eu vou te falar uma coisa, né? Eu acho que o Senhor ainda não ouviu falar, não sabe? Queria ensinar Jesus. Começou a indagar, Senhor, eu ouvi dizer que esse homem pegou carta do Sinédrio para vir para cá para Damasco, para matar os crentes. Ele vai acabar conosco. E começou a colocar vários defeitos na vida de Paulo. Esse homem é bravo, esse homem é ruim, ele é sangue nos olhos, ele mata crente. Começou a enxergar vários defeitos na vida de Saulo. Mas o Senhor, ele vê o homem não como eu e você vê. Ele não, Ananias, ele é um vaso escolhido para mim. Meu Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Talvez, aleluia, ninguém dá nada por você. Talvez, aleluia, olha para você, quer se aparecer. Aquela crente. Mas não, sabe que você é um vaso escolhido do Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor. Tem vários vasos. Tem muitos vasos. Mas vaso escolhido tem poucos. Vaso escolhido tem poucos. A palavra do Senhor diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Bendito seja o nome santo do Senhor. Para ser um vaso escolhido, precisa ser lapidado. Precisa estar num culto como esse de libertação, onde o Senhor tem feito um milagre através dos propósitos que a gente tem feito aqui neste lugar. Sabe que através da tua vida o Senhor está visitando o teu lar. Sabe que através da tua vida o Senhor está visitando, aleluia, hospitais. Sabe que através da tua vida o Senhor está curando. Através da tua vida o Senhor está libertando. Aleluia, eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito através dessa campanha de sexta-feira. Cultos de libertação. Estamos aqui num propósito de libertação. Foi o que nosso irmão falou. A igreja deveria estar cheia. É porque muitos ainda não entenderam, aleluia, o propósito de Deus na vida deles. Aleluia, não percebeu ainda a essência do Evangelho. A essência, aleluia, para que nós venhamos entrar no céu. A palavra do Senhor diz, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se nós não tivermos um culto como esse para nos santificar, para nos converter a cada dia, nós não vamos ver a Deus. Não adianta. Não tem meio termo. Ou é ou não é. Ou é céu ou é inferno. Ou você segue ou não segue. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ali, Ananias, aleluia, entendendo o recado do Senhor. E muitas das vezes nós colocamos obstáculo para fazer o que o Senhor nos manda. Colocamos obstáculo, Senhor, é longe. Senhor, é cedo demais. Senhor, vários obstáculos. Mas o Senhor, aleluia, quando te mandar, obedeça a voz do Senhor, que Ele providencia. Ele, aleluia, Ele supre a sua necessidade. Mas, aleluia, nós pagamos preços muitas das vezes por não obedecer a voz do Senhor, por colocar obstáculo para estar no culto como esse, para chegar no horário. Muitas vezes não temos compromisso com a obra do Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor. A minha palavra do Senhor vai nos dizer que Ananias, ele obedece a voz do Senhor e vai no endereço ao qual o Senhor tinha lhe ordenado a ir. Chegando lá, estava Paulo ali deitado, já fazia 3 dias, cego
sem comer e sem beber, mas ligado com o Senhor, sendo lapidado pelo Senhor. Porque a partir daquele momento ele permitiu que o Espírito Santo, aleluia, te transformasse. Temos que permitir que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos liberte, porque o Espírito Santo ele é educado, ele não invade, ele bate primeiro na porta. À medida que você vai dando permissão para ele trabalhar na tua vida, ele vai trabalhando, vai libertando, vai te usando, vai te fazendo um vaso novo. Mas se nós não permitir, nós não saímos do lugar. Vai entrar ano, vai sair ano, nós vamos continuar na mesmice. Nada acontece. O crente ele tem que andar em novidade de vida, de glória em glória. Aleluia. Aleluia. Mas para isso depende de nós. Dá vazão para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. É coisa linda, aleluia, que o Senhor faz na nossa vida. Aleluia, Senhor. Ali a menina chega na casa de Judas e ora por Saulo. No mesmo instante o Senhor cura a Saulo, dá visão novamente a Saulo e volta a colocar e põe as mãos sobre ele, aleluia, e recebe o Espírito Santo. Ali o Senhor faz a obra completa na vida de Saulo, aleluia, batiza com o Espírito Santo. Primeiro tratou, aleluia, com conversão. Primeiro tratou, aleluia, com o interior de Paulo. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. O Senhor está tratando de crente aqui nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Sabe que o Senhor, aleluia, vai tirar a escama espiritual que está nos nossos olhos, para que nós venhamos entender, aleluia, trabalhar dele na nossa vida. Muitas vezes acontecem coisas em nossas vidas e nós não entendemos. Mas se você está firme na presença do Senhor, se você está em obediência à palavra do Senhor, sabe que o Senhor está no controle. Isso é para o seu elevo espiritual, é para o seu crescimento espiritual. É dessa maneira que o Senhor trabalha. Ele tem um processo, aleluia, para trabalhar na nossa vida. Nós temos que estar firme. Temos que estar, aleluia, em obediência à palavra do Senhor. Não podemos andar de qualquer maneira. Não podemos, aleluia, dar brecha para que o inimigo possa nos apontar. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. À medida que nós alegramos o Senhor, obedecendo, adorando, aleluia, nós vamos obtendo força da parte do Senhor. É recíproco. Bendito seja o nome santo do Senhor. Até mesmo em meio às tribulações, em meio às lutas, o Senhor nos dá força para passar por elas, dando glória a Deus e aleluia, porque Ele é fiel. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora, nos afrontando. Creia tão somente na palavra do Senhor. Ali começa o ministério de Paulo. Ali começa, aleluia, uma nova vida na vida de Paulo. Ele atendeu o chamado do Senhor na vida dele. Aleluia, tire por mim. A palavra também está falando comigo nesta noite. Aleluia. Glória a Jesus. Muitas vezes nós demoramos a atender o chamado que o Senhor tem na nossa Aleluia, vida. Senhor. Nós fica pagando preço. Fica pagando preço. Fica pagando preço. Aleluia. Mas eu creio que assim como o Senhor abriu a visão de Paulo, o Senhor também vai abrir nosso entendimento nesta noite. Aleluia. Vai abrir nossa visão para que nós venhamos enxergar, aleluia, o que o Senhor tem para colocar nas nossas mãos. Santo Deus. Eu acredito no poder da palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor quer tratar com a nossa conversão. Temos que estar preocupados com a nossa conversão, dia a dia. Porque senão nós não entramos lá. Meu Deus querido. Aleluia. Aleluia. Só entra lá os convertidos. Glória a Deus. Só entra lá, aleluia, os salvos, os Maravilhoso santos. Deus. Então vamos procurar, aleluia, nos santificar cada dia. Grande é o Senhor. Vamos procurar, aleluia, estar na presença do Senhor
forma reta, sincera, íntegra, na presença do Senhor. Porque é assim que o Senhor se agrada. Aleluia. Bendito seja o nome do Aleluia, Senhor. Jesus, glória a Deus. Jesus é poderoso. Todos nós, aleluia, teve o primeiro período de conversão. Cada um de nós, aleluia, passamos por um processo para vir para a casa do Senhor. Pode ser por doença, pode ser por espontânea vontade. De um modo ou de outro você achegou na presença do Senhor. Mas, aleluia, após levantar a mão, há um processo de conversão. Há uma segunda fase de conversão até chegar aonde o Senhor quer. O que nós vemos por aí em nossos dias são pessoas que levantam suas mãos, mas vêm para a igreja, aleluia, e sai da mesma maneira. Vem porque se sente bem, é gostoso estar aqui, mas não se preocupa, aleluia, com a conversão, com a essência do Evangelho. Igrejas tradicionais vemos por aí, é só oba-oba, mas a gente não vê transformação. Conversão, aleluia, é mudança. Conversão é entrega. Conversão é renúncia. Meu Deus. Aleluia. Sem renúncia não há conversão. Aleluia. Sem libertação não há conversão. Glória a Jesus. Mas depende de mim, depende de você. O Espírito Santo faz, ele faz. Mas se você não fizer a sua parte, nada acontece. O Espírito Santo faz a parte dele. Nós temos que fazer a nossa parte. Bendito seja o nome santo do Senhor. Foi até aqui que o Senhor colocou no meu coração para passar para a igreja. Espero que, aleluia, os irmãos possam ter entendido e o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Amém? Palmas bem aí para Jesus.